Olá, turma! Hoje, na nossa aula de História, iremos abordar o tema As invasões francesas e holandesas no Brasil. Prestem muita atenção e vamos lá! Outras nações europeias se interessavam pelas riquezas até então conhecidas na costa brasileira, o pau-brasil e a cana-de-açúcar. O domínio do Atlântico Sul era estratégico para a economia dos europeus. Por isso, o interesse da França e da Holanda em se estabelecer na região era muito grande. Portugal não era o único país que queria explorar as terras americanas. A França também tinha interesses mercantilistas no Novo Mundo, ou seja, eles também queriam comercializar a cana-de-açúcar e o pau-brasil. Com isso, eles se mostravam bastante descontentes com o avanço colonizador, principalmente de Portugal e Espanha. De 1500 a 1530, os franceses aproveitaram o desinteresse dos portugueses pelo Novo Mundo e passaram a enviar corsários para procurar matérias-primas, ou seja, o pau-brasil, mudas de cana-de-açúcar ou qualquer tipo de pedras preciosas na região das Américas. Em 1555, os franceses resolveram estabelecer-se no Rio de Janeiro, fundando uma colônia, a qual deram o nome de França Antártica. Eles foram expulsos da região em 1567 pelos portugueses. A França Antártica durou entre 1555 e 1567, como eu já havia falado antes, e o seu declínio, a sua queda, se deu devido às questões internas, provocadas por conflitos religiosos, além de uma maior organização do governo português, onde o governador-geral Mendes Sá, que nós já estudamos, enviou seu sobrinho Estácio de Sá para conter os avanços dos franceses. Assim, foi fundada a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, onde franceses ficaram isolados militarmente e acabaram sendo derrotados pelos portugueses. Mas os planos dos franceses não acabaram por aí. Eles continuaram explorando de forma clandestina o Brasil, só que agora mais para o norte, e conseguiram se instalar em uma ilha de Upauaçu, que é a atual São Luís. Então, em 1512, de 1512 a 1615, estabeleceram uma nova colônia, a França Equinocial, no atual Maranhão. Os franceses se aproveitaram da fragilidade portuguesa devido à União Ibérica. Gente, só explicando, União Ibérica foi uma relação entre Portugal e Espanha que só trouxe prejuízos para a coroa portuguesa. Não deu certo. Então, o rei Henrique IV da França, aproveitando-se disso, enviou o experiente general da Marinha para fazer o reconhecimento da área e fundar a França Equinocial. O objetivo dos franceses era conquistar todo o entorno das proximidades da linha do Equador. Para isso, iniciaram suas atividades econômicas aqui no Maranhão, plantando algodão, tabaco e cana-de-açúcar. Uma curiosidade, tá, gente? Chama-se França Equinocial porque naquela época a França ficou muito perto da linha do Equador, e a linha do Equador chamava-se naquela época de linha equinocial. Por isso o nome França Equinocial. Só que a França Equinocial, ela durou muito pouco também. Em 1614, os portugueses partiram da capitania hereditária de Pernambuco e entraram em uma batalha contra os franceses, que iniciou em novembro de 1614, chamada de Batalha de Guaxetuba. Os franceses utilizaram o Forte São Luís para se proteger durante essa batalha. Porém, em 1615, os portugueses expulsaram os franceses de forma decisiva. Os franceses ainda tentaram outras invasões aqui no Brasil, nessa região do norte e nordeste, porém sem sucesso. Outro país que teve interesse nas terras brasileiras foi a Holanda. Inicialmente, holandeses e portugueses eram parceiros comerciais na produção açucareira. Porém, em decorrência da União Ibérica, o rei espanhol Filipe II passou a ocupar o trono português. Os holandeses quiseram garantir o retorno dos investimentos realizados durante a parceria com os portugueses. Ou seja, os holandeses já agiam indiretamente aqui na produção açucareira no Brasil. Porém, devido à União Ibérica, a relação entre Espanha e Holanda, foi se azedando. Vou explicar de forma mais clara para vocês. Antes mesmo de ocupar parte do Nordeste, os holandeses já atuavam na economia do Brasil. Como, gente? Eles já haviam investido junto a Portugal no maquinário de processamento da cana-de-açúcar.
Eles que eram responsáveis pela compra de certa parte do maquinário e pelo refino da cana-de-açúcar. Porém, depois de um vácuo no poder, Espanha acabou adentrando a corte portuguesa e expulsando, cortando relações com os holandeses e espanhóis. Romperam o acordo sobre a produção do açúcar, que rendia bons lucros aos holandeses. Isso, gente, azedou ainda mais em relação entre os dois povos, que já eram ruins, porque em 1581 a Holanda era ex-colônia da Espanha e conseguiu sua independência. Então a Espanha não gostava da Holanda. A invasão do Brasil em 1624 foi quase uma revanche, integrado uma série de conflitos entre as duas nações. A primeira investida militar dos Países Baixos contra o Brasil foi em Salvador. Durou apenas um ano, entre maio de 1624 até 1625. Em 14 de fevereiro de 1630, eles atacaram em outro local, também que foi chamado de Pau Amarelo. Era no litoral de Pernambuco que se encontrava. Eles passaram 7 anos seguidos, enfrentando vários focos de resistência, até que enfim dominaram o território que ia do Maranhão até Alagoas. Ou seja, os holandeses haviam tentado várias vezes invadir as terras brasileiras, como revanche contra a quebra do acordo entre Portugal e Holanda devido à Espanha ter se metido. Em 1630, os holandeses tomaram Pernambuco, uma das regiões mais prósperas da colônia, cujo atrativo era a grande produção de cana-de-açúcar. Maurício de Nassau assumiu o governo de Pernambuco e fez a região progredir bastante. Só que o retorno de Nassau à Holanda permitiu que os colonos se voltassem contra os holandeses numa luta que durou por cerca de 10 anos e foi chamada de Insurreição Pernambucana. Aí vocês podem se perguntar, mas por que Maurício de Nassau voltou para a Holanda? Ele foi obrigado a voltar para a Holanda, porque ele foi acusado de improbidade administrativa e acabou sendo forçado a voltar para a Europa em 1644. Aí vocês se perguntam, o que é improbidade administrativa? Ele tinha um salário muito alto, a sua equipe era muito grande, suas obras eram muito caras e acabava que a Holanda não tinha o retorno financeiro necessário que precisava. Assim, ele acabou sendo obrigado a voltar para a Europa para poder fazer toda a investigação sobre seus gastos. E nesse período de tempo que ele voltou para a Europa, os portugueses aproveitaram para entrar em guerra contra os holandeses, que foi chamado de Insurreição Pernambucana, porque durou 10 anos. Muito bem, quando Nassau foi embora, Portugal já havia se separado da Espanha, mas demorou para enviar soldados para retomar o Nordeste. A região só foi integrada ao Brasil após esforços dos próprios habitantes locais, revoltados com a nova política de cobranças de dívidas instituídas pela Holanda. Mesmo mal armado e em menor número, conseguiram expulsar os invasores em janeiro de 1654. Os holandeses foram expulsos definitivamente neste ano, mas levaram com eles mudas de cana-de-açúcar e plantaram nas Antilhas, o que acarretou grandes prejuízos ao comércio português de açúcar na Europa. Por quê, gente? Porque devido à Holanda ter levado as mudas de açúcar e ter plantado nas Antilhas, Portugal era o carro-chefe de venda de açúcar em toda a Europa. E o que a Holanda fez? Começou a plantar o açúcar e vender mais barato do que Portugal. Isso acabou quebrando o lucro do governo português, que não poderia baixar mais o seu produto, porque iria ficar desvalorizado e não ia ter lucro para a coroa portuguesa. Vocês sabem que o que gera a economia é exatamente o comércio. E nessa época o comércio era muito forte. Então, como o produto, o açúcar em Portugal estava mais caro, isso aí acabou acarretando a coroa portuguesa, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de história de hoje. É uma aula super interessante, fala um pouco da economia, fala um pouco do declínio econômico, e as guerras também, por conta do lucro da cana-de-açúcar. Então, gente, é isso aí. Essa é a nossa aula. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima.